Senhor venha capacitar. Quando nós dispomos para fazer a obra do Senhor, Ele que vai nos capacitar a cada dia. Ele só quer que eu e você nos dispomos, porque nós somos instrumentos, nós somos vaso dEle. E Ele só quer que nós nos colocamos na posição, porque quem vai fazer é Ele, da forma dEle, porque Ele pega os incapacitados e capacita para mostrar que Ele é Deus. Amém? Coloca a mão sobre o teu coração. Soberano Deus e eterno Pai. Papai querido, nós já sentimos a Tua presença através dos louvores ministrados. Papai querido, que nesta hora nós estamos aqui, ó Pai, rendendo adoração diante do Teu altar. Que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, que o Senhor venha abrir os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, porque agora é a melhor parte, que é o nosso alimento. Que esse alimento venha do Teu coração para os nossos corações nessa vida, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo fortalecimento, trazendo a esperança que cada um aqui nesta noite necessita. Papai querido, eu apresento o Teu servo que irá ministrar a Tua palavra. Que ele venha diminuir na Tua presença, mas que a Tua glória venha a ser manifestada através da vida dele. Continua falando com a Tua igreja, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém? Pega as vossas Bíblias em nome de Jesus. Glória a Deus, é sempre uma alegria estarmos reunidos no único objetivo, morar no reino dos céus. Abram vossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 6 ao 16, lá no Novo Testamento. 1 Coríntios. Amém? 1 Coríntios, capítulo 2, do versículo 1 em diante. Vamos pegar lá do comecinho. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciava-vos testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus não-lo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus.
Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Podeis assentar, irmãos. Paulo aqui está pregando aos gregos, em Coríntios, um povo sábio, um povo que tinha muita sabedoria. Dali saíram filósofos, pessoas conhecedoras. E você não vê Paulo chegando como uma pessoa instruída, vê Paulo chegando como qualquer um de nós, na humildade, na simplicidade. Porque não importa quem você é, o mais alto grau de conhecimento que você tem, porque quem convence você do pecado é o Espírito Santo de Deus, não somos nós. É o próprio Espírito Santo que guia. Paulo sabia, porque Paulo aqui já tinha uma caminhada grandiosa com Deus. E ele mostra para nós que existe duas realidades. Existe uma realidade que a gente nasce e a gente caminha e você conhece, chamada matéria. Mas existe uma realidade espiritual, a qual apenas Deus nos dá aquele que tem fé, aquele que resolve andar nesse caminho. Aqueles que saíram, que morreram para o mundo e resolveram uma nova caminhada, acreditando de verdade, porque isso é ter fé, e Paulo estava pregando esse evangelho para eles, na maior simplicidade. Por eles serem instruídos, por eles serem inteligentes, Paulo não quis se colocar no nível deles, mas continuou pregando a palavra em sabedoria, e sabedoria de Deus. E você sabe que não existe nada mais sábio no mundo do que Deus, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Deus nos criou, nos moldou, nos ensinou a termos o livre-arbítrio e podermos sair da nossa zona de conforto e vir até aqui ouvir a palavra, saber que essa palavra pode fazer a diferença na sua vida se você ter fé, saber que é uma porta estreita, porque Deus sempre revela aquilo para o povo de Deus. Ele sempre fala, vai ter dificuldade, a porta é estreita, mas eu vou estar com vocês. Paulo já estava aprendendo essa caminhada, já estava entendendo de verdade aquilo que ele estava falando. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Então, se nós não aceitamos sendo pessoas naturais, nós temos que fazer o quê? Abrir o coração. Porque um dia Paulo estava na estrada de Damasco, procurando apedrejar o povo de Deus, apedrejar os cristãos, correndo atrás, prendê-los, matá-los, persegui-los. Só que quando ele estava perseguindo esse povo de Deus, o povo de Deus estava pregando o evangelho, e em determinado momento o Espírito Santo de Deus é que convence Paulo do pecado. Você vê uma realidade a qual nós só vamos entendê-la de verdade quando nós tornamos espirituais na palavra de Deus. Como que uma pessoa que ao mesmo tempo que está perseguindo o povo de Deus se torna o povo de Deus? Como que uma pessoa, quando o diácono Estevão foi apedrejado, foram se jogadas as roupas aos pés de um tal Saulo de Tarso, naquele momento tem um encontro com o Senhor? Como que acontece? O povo estava pregando, mas quem estava convencendo do pecado a Paulo era o Espírito Santo de Deus. E no momento do seu mais alto auge de perseguição, ao qual ele achava que naquele momento o povo ia pagar por tudo que estava fazendo, e simplesmente o povo estava pregando o evangelho, não estava perseguindo ninguém, porque o povo de Deus não persegue, é perseguido. Mas lembra que quem luta pelas nossas causas é o Senhor Jesus. Quem luta por nós, o nosso advogado fiel. A partir daquele momento, mesmo Paulo perseguindo, ele estava ouvindo o evangelho. Mesmo Paulo perseguindo, ele estava próximo do povo de Deus, e o povo de Deus faz o quê? Prega a palavra de Deus.
É por isso que nós temos nos tornar espirituais. E nos tornar espirituais significa você se afastar daquilo que você vivia antes, do mundo. Porque Paulo, quando ele chega na estrada de Damasco, acontece um milagre na vida dele. Um perseguidor, naquele momento, cai aos pés do Senhor Jesus. Uma luz e uma voz, naquele momento, simbolizando aquela etapa da vida de Paulo que ia ser mudada. E ele fala: quem é, Senhor? Porque estava ouvindo a voz, e o Senhor fala para ele: sou eu, Jesus, a quem tu persegues. Porque quando persegue-se a igreja do Senhor, está perseguindo o próprio Senhor Jesus Cristo, que Ele é a própria igreja, é o noivo da igreja. Só que o que acontece de maravilhoso na vida de Saulo, ele não perdeu aquela oportunidade, ele agarrou ela com unhas e dentes. Oportunidade essa mesma que nós estamos tendo aqui hoje, porque Deus não obriga vocês a fazerem nada. Ele simplesmente fala: as portas estão abertas. Se você entrar, lembra que é uma porta estreita, mas se você caminhar comigo, lembra que vocês vão ver milagres, e mais cedo ou mais tarde o milagre vai acontecer na sua vida. Mas é preciso que vocês e que nós tenhamos também disposição, força de vontade, e continuar avançando e acreditando de verdade que essa palavra tem poder, porque se mudou Paulo, que perseguia o povo de Deus, continuará mudando muito mais nós. Fazemos parte desse povo. Então você vê que não era a pregação, não era o próprio povo que estava convencendo, mas é a palavra que estava sendo semeada, e naquele momento, a palavra sendo semeada, a visão aconteceu na vida de Paulo. Um momento ele se torna cego, para depois Ananias colocar a mão sobre a sua cabeça e os olhos voltarem, e agora Paulo conseguia enxergar algo que antes ele não via: a presença de Deus, a glória de Deus, o reino de Deus. A mesma coisa acontece aqui no meio de nós. Se você se dispor a caminhar de verdade no meio dessa palavra, vai chegar no momento que a sua visão vai fechar para o mundo e vai abrir para as coisas de Deus, mas vai abrir de uma forma tão grandiosa que você vai se assustar, porque Paulo assustou. Você vai se assustar, porque os discípulos que andaram com Jesus também em momentos assustaram, mas continuaram caminhando no meio daquelas dificuldades. E olha que nós não passamos nem a metade da dificuldade que esses grandes homens passaram para que o evangelho fosse semeado, mas acreditaram de verdade. É só olhar para a obra que eles fizeram, e Jesus Cristo fala: eu fiz obras, vocês também têm condições de fazer, porque eu estou nos céus. Aquele que acreditar de verdade e andar no meu caminho fará coisas tão grandiosas ou maior aquelas que eu fiz, porque eu estarei ao lado do Pai. Em Mateus 14, 13, a palavra de Deus fala assim. Vamos navegar um pouco na palavra do Senhor. Mateus 14, continuar navegando, né? Mateus 14, versículo 13. Então, quando você começa a andar com Deus de verdade, haverá momentos que você vai começar a enxergar algo que você nunca via antes. Você vai ver que o que governa o nosso planeta, o que faz ele girar numa rotação e translação, na perfeição das estações do ano, é o Senhor Jesus. É o nosso Deus que andou nessa terra na simplicidade, aquele que criou você e deixou você fazer uma escolha, se você quer andar nesse caminho ou você não quer. Ele deixou o manual para que a gente leia e aprenda com ele, com esses grandes homens que viveram com ele, que andaram com ele, que alimentaram com ele, que correram, que fugiram, mas que depois voltaram, porque o Senhor os abraçou e deu novas oportunidades, porque Ele está sempre nos dando grandes oportunidades. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto parte. Sabendo as multidões, vieram da cidade seguindo por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos e Jesus lhes disseram: o lugar é deserto e vai adiantar da hora. Despede, pois, a multidão, para que, indo pelas aldeias, comprem para si que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dá-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazemos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva,
Tomando 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-lhes aos discípulos, e estes às multidões. Um povo andando com o Senhor Jesus Cristo, aprendendo cada dia, estava tendo aulas integrais com o Senhor Jesus, aprendendo os mistérios de tudo aquilo que Deus tinha e tem para nós, sendo passado para eles ao vivo e a cores. E naquele momento não foi diferente. Havia uma multidão, já estava ficando tarde. Os discípulos falam para Jesus: Senhor, despede esse povo, porque não tem aonde eles comerem, para que eles vão comer em determinado lugar. Nos outros versículos, nos outros capítulos de Lucas, de João, de Marcos, eles vão falar assim: Senhor, mas nós não temos esse tanto de dinheiro para nós comprar pão. Se for para comprar pão, nós vamos gastar toda a nossa renda, tudo aquilo que nós temos. E Jesus falou: o que vocês têm? Porque a palavra, ela vem devagar a nos mostrar o lado espiritual. Porque quando você começa a caminhar, você ainda está olhando para o mundo, você ainda está entendendo as coisas do mundo. Agora Deus quer que você entenda que Ele é espiritual e nada para Ele é impossível de fazer. Mas existe uma determinada coisa chamada fé, que você tem que acreditar de verdade. Acreditar de verdade é quando os comportamentos começam a ser mudados, quando você começa a ser moldado, e Deus sabe porque Ele conhece o seu coração, e vai chegar num determinado momento que o milagre vai acontecer. Milagres grandes, porque não há limites para Deus. E um dos discípulos fala: tem 3 pães, 5 pães e 3 peixes. Jesus naquele momento mostra para aqueles discípulos que estavam preocupados em gastar tanto dinheiro, Ele mostra algo incrível. Ele fala assim, que se você pegar aquele pouco que você tem e colocar para ajudar as pessoas, Ele multiplica. 30 por 1, 50 por 1, 100 por 1. Porque não há limite para a multiplicação. E nesse momento aqueles discípulos descobrem algo grandioso. Eles começam a ver o milagre acontecer diante dos seus olhos. E quando você vê o milagre acontecer, você vê que é tão simples, que a coisa mais difícil é a caminhada para você observar os milagres. Porque muitas pessoas desistem antes. Muitas pessoas, quando começam a ver que tem que ter deserto, que vai ter dificuldade, mesmo você ser crente, porque não pensa que você vai ser crente e as coisas vão ficar tudo maravilhosa, porque não vai. Porque antes um povo estava 430 anos na escravidão do Egito, e Deus tirou aquele povo, não era para ter colocado aquele povo no oásis, num lugarzinho bonito, numa floresta cheia de água, não, Ele coloca aquele povo no deserto. Porque aquele povo, 430 anos, aquele povo não sabia, mas aquele povo já estava sendo preparado para andar no deserto. E aí, se você não tiver visão espiritual, você não consegue entender as coisas maravilhosas que Deus tem, que é sempre maior do que aquilo que a gente quer para nós, e muito melhor. Muito melhor. Nesse momento, aqueles discípulos aprendem mais uma lição. Que não importa o que você tiver, se você se dispor a ajudar o próximo, Deus multiplica na sua vida. Não importa onde que está a sua fé, quando você começar uma caminhada com Deus, em determinado momento da sua vida, portas vão se abrir. Em determinados momentos da sua vida, você vai andar sobre as águas. Acredite de verdade. Pedro andou porque acreditou. Existia vários dos discípulos que estavam no barco, mas Pedro foi o único que teve a coragem de falar para o Senhor: Senhor, se for o Senhor que está até aí, que eu vá. Jesus falou: venha, porque Jesus nunca vai falar para você, quando você quer se aproximar dele, ele dizer, fique distante. Ele sempre vai falar: venha, venha para mais perto, venha para aprender cada vez mais com a minha palavra, porque essa palavra, ela tem poder. A mesma palavra pregada 2000 anos antes, que dividiu o nosso mundo entre antes e depois de Jesus Cristo, ela tem o mesmo poder hoje, porque Deus é eterno e a palavra dele também. Esse povo aqui aprende uma grande lição.
Aprende que Jesus Cristo multiplica pães, porque Jesus Cristo, se você olhar com os olhos espirituais, você vai ver que Ele é o próprio pão da vida, Ele é o alimento espiritual, porque cada vez que nos alimentamos da palavra de Deus, nós nos tornamos espirituais. Quanto mais você alimenta, mais você cresce espiritualmente. Quanto mais você alimenta, mais você aprende a entender aquilo que Deus tem nas nossas vidas. O povo podia estar apenas vendo a multiplicação de pães e peixes para matar a sua fome carnal. Mas os discípulos estavam vendo que aquilo ali simbolizava Jesus Cristo, o alimento. Aquilo ali simbolizava o maná que cai do céu lá no Egito. É o próprio Senhor Jesus Cristo alimentando esse povo desde aquele tempo, desde os primórdios do tempo. E você sabe por que Ele alimentava? Ele alimenta pela nossa fé. É a nossa fé que faz com que o milagre aconteça. Em João 8, a palavra de Deus fala assim, João 8, para frente um pouquinho, João 8. Os mistérios de Deus. Se você olhar por um ângulo, você só vai ver uma coisa. Se você olhar pelo horizonte, haverá novas possibilidades, haverá milagres na nossa vida. Jesus entrando foi para o Monte das Oliveiras, de madrugada voltou novamente para o templo. E todo o povo ia ter com ele, assentado, ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram-lhe sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos. Disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. E tu, pois, o que dizes? Isso dizia eles, tentando, para terem do que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistisse na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Jesus mostrou, aquele povo tinha uma visão, queriam pegar Jesus, uma pegadinha que eles estavam fazendo nesse momento, e a única coisa que eles conseguiram enxergar naquele momento era aquela mulher adúltera. E chegam perto de Jesus, Jesus faz o que ele sempre faz conosco, ele consegue abrir a nossa visão e mostrar novos caminhos, novas possibilidades. Ele consegue mostrar um reino que está ao seu lado, que está na sua frente, que você não conseguia enxergar antes, e agora você pode, porque você tem fé, e é por isso que nós estamos reunidos aqui, aprendendo com essa palavra. Esse povo pensava que já conhecia as leis, conhecia tudo. Eram conhecedores profundos da lei, por isso que eles queriam, porque se Jesus falasse, pode meter a pedra nela, Jesus ia estar contra aquilo que ele estava pregando, que era o arrependimento. E Jesus falasse, não pode apedrejá-la, ele estaria indo contra a lei que tinha sido dada pelo seu próprio pai. A pegadinha era essa. Então, eles iam pegar, porque Jesus só podia dar uma resposta. Eu era A ou a resposta B, qualquer uma delas ia acusá-lo. E Jesus faz algo maravilhoso, mostrando para nós. Sempre haverá possibilidades, sempre haverá milagres na nossa vida, mas você tem que acreditar de verdade. E todas as vezes que você se aproxima de Jesus, assim como Paulo aproximou de maneira errada, porque ele estava perseguindo os cristãos, mas mesmo assim a palavra surtiu efeito, porque quem convence do pecado é o Espírito Santo de Deus, e aqui estava o próprio Espírito Santo, Jesus, na frente desse povo querendo acusá-lo. E Jesus vai libertar aquela mulher que já estava sendo condenada para ser apedrejada apenas com uma palavra, a palavra de Deus. E quando eles vêm com toda aquela fome de querer acusar o Senhor Jesus muda a perspectiva da visão que eles tinham e fala assim: aquele de vocês que nunca tiver pecado, atire a primeira pedra. Quando Jesus falou isso, fez com que eles olhassem para dentro do coração e vissem que eles são pecadores. Nós somos pecadores, por isso que nós precisamos todos os dias da palavra de Deus. E todos os dias que nós precisamos dessa palavra, o Senhor Jesus Cristo está sempre com os braços abertos, porque todo dia nós nos alimentamos e nos tornamos mais fortes.
Não significa que você vai se tornar uma pessoa indestrutível, porque indestrutível é o nosso Deus, mas significa que você vai aprender, que você vai ter uma nova caminhada, que você vai começar a ver horizontes que antes você não via, porque agora você está na proximidade da palavra de Deus. E todos eles com uma pedra na mão já estavam preparados para apedrejar aquela mulher. E sabe o que acontece? A palavra de Deus fala que dos mais velhos aos mais novos foram jogando as pedras no chão. Como eles iam poder apedrejar aquela mulher, sendo que eles tinham pecado também? Quem eram eles para julgar aquela pobre mulher? E aquela mulher que já tinha sido condenada naquele momento, recebe a absolvição de nada mais, nada menos do que a da palavra de Deus. Porque todos eles foram embora de vergonha, porque olharam para dentro de si e viram que lá dentro também estava sujo. E naquele momento Jesus fala: cadê os seus acusadores? Onde estão? Não ficou ninguém? E ela disse: não. Ele disse: nem eu também te condeno. Vá e não peques mais. Vá, agora você tem nova possibilidade de vida com o Senhor Jesus. Vá e continue buscando a palavra para que você cresça, porque Jesus muda a nossa vida. Aquele povo que levou aquela mulher para a proximidade do Senhor Jesus, fez com que ela recebesse o perdão em nova possibilidade, mostrando que nós somos falhos, mas nós amamos o Senhor Jesus, e Ele continuará trabalhando nas nossas vidas e transformando de fé em fé, de glória em glória. Porque essa palavra tem poder. A palavra de Deus, ela fala lá em João 4:10. Vamos continuar em João. Vamos voltar um pouco. 4. Do 10 a 18. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo, onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu? E bem assim seus filhos e seu gado, afirmou Jesus. Quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Mais uma vez aqui o Senhor Jesus se depara com uma samaritana que tinha ido buscar uma água, e ela tinha ido meio-dia, porque ela era pecadora e não queria topar com ninguém naquele momento. Só queria ir lá pegar a água dela e voltar escondido. Não queria ninguém apontando o dedo para ela, dizendo: você é pecadora, você está fazendo errado, você julgando-a. E Jesus, sabendo de todas as coisas, naquele momento resolve ficar no caminho dela. Quantas vezes Jesus está nos nossos caminhos, e às vezes nós desviamos porque nós não queremos ouvir a voz dele. Quantas vezes Jesus para de frente a nós para falar da palavra dele, que ela cura e que ela transforma, e às vezes nós estamos tão correndo atrás de ouro e de prata, atrás de matar a nossa fome, a nossa sede natural, que às vezes nós não percebemos que ele tem algo muito maior e melhor para nós. Só que essa samaritana resolve, no momento que Jesus começa a falar com ela, ele começa a pregar o evangelho, e ela começa, no começo ela não entendia que Jesus estava falando de coisas espirituais, ele estava falando de água, que essa água nunca mais ela ia ter sede, mas ela não estava entendendo. Ela falou: é bom beber dessa água, que eu não preciso ficar voltando aqui meio-dia para beber. Mas o que você vê de mais maravilhoso é que de momento nenhum ela para de ouvir e ela para de falar com o Senhor Jesus Cristo. E cada vez que ela continua naquela determinação de continuar ouvindo a palavra do Senhor, ela começa a entender que aquilo não estava sendo pregado normal, existia algo espiritual que estava começando a abrir a visão daquela mulher samaritana. Pois quando Jesus falou: vai chamar seu marido, ela falou assim: eu não tenho marido. Jesus fala: eu sei, bem dissestes, não tem marido, porque 5 maridos já tiveste, e este agora que tem, não é teu marido. E aí ela para e começa a observar: esse cabra sabe de coisas, esse homem que está falando comigo é um profeta,
ela começa a abrir, o Senhor através da palavra dela, abrir a visão espiritual, a mesma coisa que Ele faz com cada um de nós, cada vez que nós nos dispusemos da nossa zona de conforto para ouvir a palavra. Mas você observa que para essa palavra mudar o seu coração, é preciso de que você queira que aconteça na sua vida. É por isso que a gente está sempre batendo nessa tecla. Porque se você olhar o Paulo, que era Saulo de Tarso, antes perseguidor da igreja, e lá na frente você olhar ele de novo, você vai ver outra pessoa totalmente diferente. Você vai ver uma pessoa que ora, uma pessoa que prega a palavra de Deus, uma pessoa que quando as pessoas batem, ela levanta e continua pregando, ela não se revida. Como que aquela pessoa que era perseguidora, que era assassina, se torna um grande homem de Deus? Fé no coração e querer mudança. Mudança. Essa samaritana aqui, nesse pequeno momento que ela teve com o Senhor Jesus, você sabe o que ela se tornou? Uma pregadora. Porque quando ela ouve a palavra e acredita de verdade, o milagre foi tão grande na vida dessa mulher que ela volta para a sua própria cidade, em qual ela ficava escondida, que ela tinha medo das pessoas a julgarem, e ela volta pregando o evangelho, porque agora ela era uma nova criatura em Jesus Cristo. E ela convenceu toda a cidade. Por que Jesus não pegou uma pessoa mais quista, uma pessoa mais conhecida, uma pessoa que não era pecadora? Porque aí as pessoas não iam ver a mudança. Porque as pessoas realmente, elas veem a mudança quando elas veem uma pessoa caída no chão, e passa no outro dia aquela pessoa está caída, e passa no outro dia aquela pessoa está caída, e fala mal, fala que é fraco, fala que não tem força, que não dá conta, mas um dia elas passam e vê aquela pessoa com a Bíblia na mão, pregando o evangelho, e fala: se não for Deus na vida daquela pessoa, não tem como ter acontecido esse milagre. Foi por isso que o Senhor Jesus prega para essa samaritana, abre a visão espiritual, mostra para ela um novo horizonte, mostra para ela o reino dos céus, e ela acredita e deixa de ser pecadora, deixa de olhar as pessoas que estavam caluniando ela, porque agora ela fazia parte do povo de Deus, e volta e convence aquela cidade a procurar o Senhor Jesus. E Jesus fica 3 dias naquele lugar. Sabe por quê? Por causa da fé da samaritana. E para terminar, no livro de Daniel, a palavra de Deus fala assim, Daniel, lá no Antigo Testamento, depois de Ezequiel, Jeremias, Ezequiel, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel 2, capítulo 2, versículo 46. Então o rei Nabucodonosor se inclinou, se prostrou o rosto em terra perante Daniel e ordenou que lhe fizesse oferta de manjares e suaves perfumes. Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. O pedido de Daniel constituiu o rei a Sadraque. A pedido de Daniel constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abednego sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Através de um milagre que aconteceu na vida de Daniel, porque não quis comer dos manjares de Nabucodonosor, ficou a água e legumes ao invés de comer as coisas que Nabucodonosor oferecia aos seus deuses. Deus se agradou daquele esforço. E o que é mais bonito nas coisas de Deus é que quando você está se esforçando realmente e quer realmente continuar na caminhada dele, ele começa a fazer milagres tão grandiosos no meio do povo dele, que até o povo do mundo começa a enxergar os milagres, não consegue entender, mas consegue ver o milagre acontecer através daqueles que têm fé. Uma nova visão é aberta. Sadraque, Mesaque e Abednego também, que oraram para que o Senhor revelasse o sonho a Daniel e a eles, também muda a vida e se tornam pessoas grandes na Babilônia, um povo cativo tendo uma vida boa. Só Deus para fazer isso no meio deles.
Mas logo começam as perseguições, porque é assim, se você começar a crescer no meio da palavra, vai vir perseguições, vai haver dificuldades, mas vai haver vitória, porque não existe vitória sem luta. Pode haver luta sem vitória, mas vitória sem luta não tem como. E aí o povo viu Sadraque, Mesaque e Abednego não se dobrando uma estátua que Nabucodonosor tinha construído dos seus deuses, e foram contar para Nabucodonosor. E ele resolve jogar esses 3 no forno ardente. Mas o que é mais bonito é que eles não retrocedem. Toda aquela boa vida que eles estavam tendo no cativeiro, poderia muito bem tocar neles e falar assim, vamos adorar esse Deus, nós já estamos tranquilos com essa boa vida que nós temos. Mas eles sabiam que aquela vida boa que eles estavam tendo, tinha sido graças ao Deus Altíssimo. Eles não tinham dúvida da revelação do sonho. Nabucodonosor começa a conhecer de verdade quem é esse Deus dos hebreus. Mas ele precisava de algo para conhecer de verdade, que às vezes no meio da caminhada, a sua fé vai se enfraquecendo, vai diminuindo, então é preciso você estar sempre caminhando, no deserto, mas caminhando, não importa 40 anos, mas caminhando. E naquele momento, na perseguição, ele esqueceu que Sadraque, Mesaque e Abednego fazia parte daquele povo que estava junto com Daniel, orando para revelar o sonho, e joga eles no forno ardente. E fala, se vocês não adorarem, eu vou jogar. Eles falam, pode jogar. Se o nosso Deus quiser, Ele nos salva. Mas se Ele não quiser, Ele continuar sendo Deus e nós não vamos adorar a sua estátua. Porque quem faz milagre é Deus. Quem convenceu Saulo de Tarso a andar nos caminhos do Senhor, na estrada de Damasco, foi o Senhor Jesus Cristo, não foi Pedro, não foi João, não foi André, não foi nenhum deles, foi o próprio Espírito de Deus, porque eles estavam pregando a palavra, mas o Espírito Santo é que convence do pecado, e convenceu Paulo de uma maneira que se torna o maior pregador do Novo Testamento, porque acreditou de verdade. Pegou aquela oportunidade de unhos e dentes. Eu tenho visto pessoas aqui também pegaram oportunidades e vão crescer, vão ficar grandão aqui dentro, na palavra do Senhor. E naquele momento, porque Deus é reconhecido no mundo pela fé do povo de Deus, lembra disso. É onde o povo não consegue entender, porque não enxerga, não consegue ver. Naquele momento ele falou, então vamos jogar vocês no fogo ardente, no forno. E mandou aquecer muitas vezes mais. E joga Sadraque, Mesaque, Abednego. Sabe o que significa? Eles foram até o final da caminhada deles adorando a Deus. Porque aquilo que Deus tem de melhor para nós está no fim da caminhada. Isso faz você ter força para caminhar até o final. E lembra que existe a terra de Canaã, que tem leite e mel. Mas para você provar dela, precisa da sua fidelidade na palavra do Senhor. Você precisa de obedecer. Porque muita gente tem salvação, mas passa a vida na terra capengando de um lado para o outro, porque não consegue andar sob a palavra de Deus. Não consegue fazer o que Sadraque, Mesaque e Abednego, mesmo no cativeiro, fizeram. Levar a sua fé ao limite. Falou, nós não vamos adorar a estátua. E aí jogaram. O que aconteceu? Quando eles caíram no forno, o Senhor Jesus entrou dentro. Quando eles começaram a cair naquele forno, o Senhor Jesus já estava lá, esperando por eles. E Nabucodonosor olha e fala, não eram 3 que nós jogamos? Aí que vem a coisa maravilhosa. O milagre foi tão grande que até Nabucodonosor, que não tinha fé, conseguiu enxergar um 4º homem naquele lugar. Por causa da fé de Sadraque, Mesaque e Abednego, que levaram a sua fé ao limite. E aí, olha só como ele reconhece eles. Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo. Reconheceu quem era o Deus Altíssimo. Ele que mandou fazer uma estátua para que o povo adorasse naquele momento, reconhece que não existe um Deus que não seja o Deus dos hebreus. Sabe por quê? Por causa da fé deles. A fé deles fez com que a visão abrisse. Porque é assim que Deus faz.
Se você tiver fé de verdade na caminhada, você vai ver milagres, não importa o tempo, porque o tempo é de Deus. Mas você vai ver milagres na sua vida, a partir do momento que você começa a caminhar de verdade. E Deus tem o melhor para cada um de nós. E Deus nos ensina, momentos de dificuldade vai passar, momentos de dificuldades vai acontecer nas nossas vidas, mas é para crescimento. Porque quando Sadraque e Mesaque é tirado daquele forno, eram tirados, as pessoas olharam ele com outros olhos. Olharam eles como servos do Deus Altíssimo. E não tem nada mais grandioso do que a gente ser servo do Deus Altíssimo. E por isso eu agradeço essa oportunidade em nome do Senhor Jesus. Que essa palavra venha ficar no meu, no seu e no nosso coração, e continuar nos transformando, nos fortalecendo, de fé em fé, de glória em glória. Amém? Amém? Quem precisa de oração? Então vamos colocar de pé nessa noite. Vamos unir a nossa fé. Amém? Aleluia. Vamos estar orando pelos pedidos de orações. Vamos estar orando pela vida do nosso irmão José, Emily, Gabriele e Milena, Renata, Mário, esposa, Lorivaldo e Kátia, Kaique, Davi, Andréia, Paulinho, Tânia, Jéssica, João, Enzo, Rafaele, Elicleide, Karina e Davi, Alice e Aline, Roneildo, Gabriel, Amanda, Ana Lívia, Ana Luísa, Carol, Kellyton, Bruna, Felipe, Ana Luísa, Neidmar, Arlos e Amanda, Janaína, Jerônima, José Ribamar, Wellington, Vera e Kellison. A Jerônima faleceu, né? Amém? Levanta suas mãos para o céu. Luzinete? Rosinete? Vamos estar orando também pela vida da nossa irmã Rosinete. Soberano Deus e eterno Pai, Papai querido, nesta noite nós levantamos a nossa mão para o alto, de onde vem o nosso socorro, e apresentamos cada nome diante do teu altar. Nós sabemos, ó Pai, que o Senhor é um Deus onisciente, onipresente e onipotente. Papai querido, que nesta noite o Senhor venha alcançar cada vida. Papai querido, que o Senhor venha de encontro a cada coração, a cada pensamento, que o Senhor venha trazer cura, que o Senhor venha trazer libertação, que o Senhor venha, ó Pai, abrir porta onde não tem porta, que o Senhor venha completar a obra na vida de cada um aqui nesta noite. Papai querido, eis aqui os intercessores que o Senhor levantou para estar intercedendo cada vida nesta noite. Papai querido, continua guardando cada um deles, continua livrando, continua, ó Pai, fazendo o teu querer e a tua vontade sobre a vida deles nesta noite. Papai querido, alcança os irmãos que não puderam vir, alcança com a tua cura, com a tua libertação, com a tua transformação nesta noite. Papai querido, abençoa a vida dos irmãos que estiveram aqui conosco. Papai querido, que as bênçãos sem medidas do Senhor venham a ser derramadas sobre a tua igreja nesta noite. Que o Senhor venha abrir porta onde não tem porta, que o Senhor venha suprir as necessidades materiais e espirituais, que o Senhor venha derramar da paz do Senhor, do refrigério do Senhor, da cura do Senhor sobre a tua igreja nesta noite. Abençoa também cada um que nos ouviu, abençoa os nossos vizinhos da direita, da esquerda, da frente, do fundo, com as bênçãos sem medidas do Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos por este momento, por estarmos aqui na tua casa, recebendo o maná que vem do céu para os nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Estendo as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém. Glória a Deus.